Você já reparou que existem dias em que tudo parece mais fácil? Dias em que você acorda mais disposto, sua mente está clara e entender as coisas exige muito menos esforço? Você lê algo e compreende rápido, consegue focar melhor no trabalho, estuda com mais facilidade, presta atenção nas conversas e resolve problemas com muito mais clareza. Mas também existem outros dias. Dias em que a mente parece pesada, em que manter a atenção em qualquer coisa vira um esforço enorme. Você tenta ler uma página e precisa voltar porque não absorveu nada. Tenta trabalhar, estudar ou resolver alguma tarefa, mas parece que o cérebro simplesmente não acompanha. E muitas vezes esse cansaço aparece mesmo quando o dia anterior foi completamente normal. Você não fez nenhum esforço físico absurdo, não fez nenhum desafio mental durante o dia todo, mas mesmo assim acorda com a sensação de que algo simplesmente não está funcionando direito. E é justamente nesses dias que você começa a achar que o problema é você, que você é uma pessoa preguiçosa ou que não tem a mesma determinação que as outras pessoas, mas existe um detalhe que as pessoas estão deixando passar. Em um mundo onde virar a noite estudando é visto como sinal de dedicação e descansar parece uma forma de vadiagem, nós acabamos sabotando a única coisa que realmente sustenta a energia e foco ao longo do dia. Um sono de qualidade. Sem um sono de qualidade, seu cérebro perde a capacidade de manter um foco por muito tempo, de fixar os aprendizados na memória, sua resistência ao estresse diminui, seu humor piora, seu ganho de peso aumenta e sua energia acaba tão rápido quanto a bateria de um celular viciado. Mas uma vez que você pare de tentar conquistar os seus sonhos e objetivos com um cérebro exausto e tenha um sono de qualidade, você descobrirá uma energia e uma clareza mental que parecerão ter surgido do nada, mas que na verdade sempre estiveram aí. Você apenas nunca soube como alcançá-las de verdade. E é sobre isso que eu pretendo falar nesse vídeo, sobre como ter tanta energia que você nunca mais adiará seus sonhos por causa do cansaço. Eu adoro os estudos científicos que são feitos para testar o ser humano. Normalmente é algo que a gente não vê aqui no Brasil, né? Que não faz parte da cultura e nem temos tanto apoio à ciência aqui no Brasil, infelizmente. Mas nos Estados Unidos acontece com frequência. E um desses estudos aconteceu na Pensilvânia, onde um pesquisador decidiu testar alguns estudantes e o seu desempenho com o sono alterado. Ele separou os estudantes em 4 grupos. Um grupo dormiria por 8 horas. Outro por 6 horas, o outro por 4 horas e o quarto grupo viraria à noite. E aí durante esses dias faria alguns testes de desempenho cognitivo e raciocínio lógico. E o resultado foi o esperado. O grupo que dormiu 8 horas teve um bom resultado. O de 6 teve um déficit, uma redução no resultado, já não foi tão bom. O de 4 horas foi péssimo e o que virou à noite nem se fala. Mas o que eu mais achei interessante nesse estudo, preste atenção aqui, o que mais foi interessante foi quando o pesquisador perguntou aos grupos como eles se sentiam e o grupo que dormiu por 6 horas dizia se sentir tão bem quanto o grupo que dormiu por 8 horas, mesmo que os resultados fossem notavelmente diferentes. E isso aqui foi uma informação que meio que explodiu minha cabeça na época. Tipo, sabe quando você vive buscando uma solução para ter mais desempenho nas aulas, nas provas, no trabalho ou em qualquer desafio que seja? Eu com certeza era uma dessas pessoas na época e quando eu soube desse estudo, isso simplesmente me surpreendeu, porque a principal coisa que você precisa aprender para chegar no auge do seu potencial é apenas dormir bem. Claro que existem outros fatores de profissão e estudo que não é só, vou dormir bem e tudo vai ficar mais fácil, mas em relação ao seu corpo, ao máximo que ele pode entregar, é sim apenas dormir bem. E o mais interessante é quando você para pra pensar que algumas vezes você sentiu que estava nesse auge, que estava se sentindo muito bem, mas não era de fato o seu melhor. É como se você tivesse os pesos do Rock Lee e nem notasse, sabe? E o problema é que hoje em dia é fácil achar algum coach na internet dizendo que você precisa trabalhar enquanto eles dormem, que você precisa se esforçar como nunca antes. Mas, na verdade, isso é um tiro no pé. A verdadeira dedicação se mede pela qualidade do que você faz acordado, não pelas horas de sono que você sacrifica para ter mais tempo. É como na parábola do lenhador e o machado. É basicamente uma história sobre um jovem lenhador, cheio de vigor e energia, que decidiu desafiar um lenhador mais velho e experiente para ver qual dos dois produziam mais lenha em um dia de trabalho. Nessa história, o lenhador mais jovem decidiu trabalhar sem parar praticamente, sem descanso, com toda a sua força e energia, acreditando que a velocidade e o esforço contínuo garantiriam a vitória. E de vez em quando ele parava pra ver o lenhador, né, ver como é que ele tava, e via ele apenas descansando. E aí, no final do dia, o lenhador experiente tinha mais lenha. Aí então o jovem lenhador perguntou: como você conseguiu cortar mais lenha se eu vi que você parou várias vezes pra descansar? Ao que o velho lenhador respondeu: engano seu. Quando me viu sentado, eu não estava apenas descansando, eu estava afiando o meu machado. E
É exatamente isso que a gente vive com a cultura de você tem que se esforçar muito e dane-se o seu sono. Tipo, eu não vou mentir pra você. Quando você busca um objetivo, um avanço profissional e até pessoal, você precisa se esforçar e se dedicar de verdade. Principalmente quando o que você busca é grande. Quem quer resultados acima da média, precisa sim se esforçar acima da média. Mas a partir do momento que você sacrifica horas do seu sono para chegar nessa evolução, você está dando um tiro no seu pé. Você está usando toda a sua energia para cortar as lenhas com um machado pouco afiado. Você se torna uma dessas pessoas que dormem 6 horas e acha que tá dando o seu melhor. Quando não tá, se você dormisse mais 2 horas, com qualidade, aí sim você descobriria o seu melhor. Se é que você não tá no grupo das pessoas que dormem por 4 horas ou que estão vendo esse vídeo de madrugada. Como diz o Eco do LoL, o lance não é quanto tempo você tem, é como você usa. 4 horas focado numa atividade valem muito mais do que 8 horas disperso, porque o foco te mantém vivo no desafio, sem distrações, sem perda de um segundo sequer. Mas com um sono ruim, suas chances de conseguir esse foco e desempenho são drasticamente reduzidas. Só que hoje em dia a gente acha que viver cansado virou algo normal. A gente acorda cansado, trabalha cansado, estuda cansado e começa a acreditar que isso é simplesmente a vida adulta. Mas a verdade é que um cérebro exausto nunca vai operar no seu máximo. Aquela tarefa que você tem, que deveria levar 1 hora, leva 3. Aquele livro que você precisa ler, se ele 2 vezes a mesma página, não é porque não tá entendendo. Ideias, soluções que você tinha com mais facilidade agora ficam distantes. Sua mente literalmente fica lenta. Isso são problemas de curto prazo. Existem os de longo prazo também. São um aumento nas doenças do coração, pressão arterial tende a subir, as chances de desenvolver obesidade e diabetes aumentam por causa do apetite por energia desregulado, da ansiedade e os quadros de depressão surgem com mais facilidade e você começa a achar que tem TDAH. Porque tem tanto tempo que não sabe o que é focar, que a única opção é achar que é um problema natural do seu cérebro, quando na verdade é você que simplesmente não dorme bem. Enfim, dormir mal não afeta apenas uma parte da sua vida, uma noite. Ela afeta tudo. Seu foco, seu humor, sua energia, suas decisões e até a forma como você lida com os desafios que aparecem no caminho. E é por isso que de todos os hábitos que você pode adquirir para ter um desempenho melhor, para uma vida melhor, nenhum deles supera o hábito de apenas dormir bem. Então vamos entender como conquistamos isso. No livro Por que Nós Dormimos, o escritor sugere 6 hábitos essenciais para conseguir dormir bem. Esses hábitos são o ouro da psicologia. É o tipo de hábito que resolve o caso da maioria das pessoas que vêm desesperados por um remédio ou alguma cura externa e saem revoltados com uma lista de hábitos que deveriam tomar, mas que uma vez fazendo, seu sono tem altíssimas chances de realmente melhorar. É sobre esses hábitos que iremos falar. Via de regra, é preciso entender que a quantidade de horas que você deve dormir varia de acordo com sua idade. De 6 a 12 anos, você dorme de 9 a 12 horas. De 13 a 18 anos, de 8 até 10 horas. E de 18 para cima, 7 horas é o mínimo aceitável. Esses hábitos são ações que você toma durante a manhã, a tarde e a noite para conseguir conquistar as horas de sono necessárias para o seu cérebro. Então vamos separar entre hábitos da manhã, hábitos da tarde e hábitos da noite. O primeiro hábito que vamos falar é o da luz natural para amanhã. Pode parecer um detalhe muito bobo, mas a luz da manhã é basicamente o botão de reiniciar do seu relógio biológico. Quando a luz natural entra pelos seus olhos, ela envia um sinal para o seu cérebro dizendo que o dia praticamente começou. A partir daí, todo o seu corpo começa a se organizar. Seu cérebro reduz a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e aumenta o estado de alerta e começa a ajustar o ritmo interno do seu corpo nas próximas horas. É como se você estivesse de fato sincronizando seu sistema com o ciclo natural do dia. E o mais interessante é que essa luz natural não só melhora o seu despertar, mas também melhora diretamente no sono da noite. Porque quando você dá esse sinal claro ao seu cérebro logo cedo, ele consegue calcular muito melhor quando deve começar a liberar a melatonina de novo, horas depois. Ou seja, alguns minutos de luz natural pela manhã ajudam o seu corpo a fazer 2 coisas ao mesmo tempo: acordar melhor e dormir melhor mais tarde. E mais um estudo que eu gosto que testou essa teoria. E é bem simples, ele reuniu 8 pessoas que tinham um horário de sono terrível, muito bagunçado, e colocou elas para acampar. E não deu outra. Em menos de uma semana, todo mundo tava com seu horário regulado. Porque basicamente a luz entra na lona, né? Não tem como, você não tá num quarto com paredes. E aí a sua produção de melatonina diminui, de repente você tá acordando. Então, é muito importante que logo pela manhã você tenha contato com a luz do dia. Você não precisa colocar sua cara no sol até arder, sabe? Você só precisa estar em um ambiente que o brilho do dia chegue. Então esse é o primeiro hábito da manhã: se expor à luz natural ao acordar. Agora vamos falar dos hábitos da tarde. Existe um hábito da tarde que
Parece pequeno, mas, nossa, provavelmente tá sabotando o seu sono sem que você nem perceba. E é o café. Calma, eu sei que pra muita gente isso aqui já começa a doer só de ouvir, porque o café faz parte da rotina. Ele tá no começo do dia, no meio da tarde, às vezes até depois da janta, e quando bate aquele cansaço durante o trabalho ou nos estudos, a solução automática é fazer uma xicarazinha de cafezinho quente pra reanimar. Mas é justamente por isso que você tem que ficar de olho com o café, porque ele inibe o seu sono. A cafeína age diretamente no cérebro, bloqueando uma substância chamada adenosina. Essa substância basicamente faz você sentir cansaço ao longo do dia. Quanto tempo passa, mais adenosina vai acumulando no seu cérebro e, como consequência, maior fica a pressão do sono. Quando você toma café, a cafeína ocupa o lugar dessa substância nos receptores do cérebro e, de repente, o resultado é que você não sente a sensação do cansaço. Não porque você realmente descansou, porque você está com uma mega energia, mas porque o cérebro parou de perceber o cansaço. Ele parou de notar a adenosina. E até aí, tudo bem, você não se sente cansado, consegue fazer suas coisas, perfeito. Mas o problema começa quando ele vai muito tarde, porque a cafeína não some rápido do corpo. Ela pode continuar circulando por até 8 horas depois que você bebe. Isso significa que aquele café que parece completamente inocente às 5 ou 6 da tarde ainda estará ativo no seu organismo quando chegar a hora de dormir. E aqui provavelmente tem alguém pensando: não, esse hábito aí eu não largo não, porque eu tomo café à noite e durmo de boa. E você tá certo, muita gente consegue deitar na cama e pegar no sono mesmo depois de tomar café. Só que existe uma diferença enorme entre dormir e ter um sono de qualidade. Mesmo que você consiga adormecer, a cafeína ainda estará interferindo na profundidade do sono. Basicamente, seu sono passa por várias fases importantes que seria complexo demais de explicar aqui. E existe um tempo ideal para que o seu cérebro passe em cada uma delas. Mas com a cafeína no seu corpo, esse tempo é reduzido. Então você pode até dormir às 8 horas, mas acorda no dia seguinte com aquela sensação estranha de exaustão e cansaço, porque o descanso não foi completo. Por isso, no livro, a recomendação é que você evite café pelo menos 6 horas antes de dormir. Na prática, para a maioria das pessoas, isso significa que o último café do dia deveria acontecer por volta das 3 da tarde. Então assim, eu sei que é um hábito muito difícil de largar e que a maioria de vocês não vão conseguir, mas falando de uma maneira bem sincera agora, se é isso que te para, onde que você quer chegar, sabe? A vida é sua, você que sabe o que vai fazer dela. Mas se você não consegue se desafiar a tomar café só até as 15, então qual que é o seu teto, sabe? Esse é o máximo do seu brio? É ser parado por um café? Pensa um pouco nisso. Então vamos pro próximo hábito que precisamos podar. É dormir à tarde. Veja, dormir à tarde não é algo necessariamente ruim. Na verdade, se você olha para a história da humanidade, é bem provável que isso sempre tenha existido. Pensa comigo. Durante grande parte da nossa história, nossos ancestrais não tinham luz elétrica, ar-condicionado ou um escritório climatizado. A vida acontecia lá fora, caçando, coletando, caminhando pra lá e pra cá, construindo coisas. E no meio do dia, o esforço físico deveria ficar muito maior. E continuar trabalhando naquele ritmo simplesmente não era a coisa mais inteligente a se fazer. Então é provável que os nossos ancestrais tiravam uma pausa. Talvez se abrigasse em uma sombra, sentasse um pouco para tomar uma água ou até mesmo dormir. Então essa resposta de sentir um sono à tarde é bem provável que é o seu corpo funcionando como um corpo normal. É uma herança do nosso DNA. E tá tudo bem. Existe mesmo uma pequena queda natural de alerta no começo da tarde. E o problema não é sentir isso e dormir, mas sim quanto tempo que você dorme quando decide cochilar. Porque o sono funciona em estágios. Quando você adormece, o cérebro começa a entrar na fase profunda do descanso. Nos primeiros minutos, o sono ainda está na fase leve. O cérebro já está um pouco na área do sono, mas você ainda não mergulhou nas fases profundas. E aí, se à tarde você acorda nesse momento, geralmente se sente melhor. Como se tivesse dado um pequeno reset na mente. Agora, quando o sono da tarde dura mais que isso, aí a história é outra. Você dorme 1h30, 2 horas ou mais que isso, o cérebro entra nas fases profundas do sono. E aí, quando você acorda, vem aquela sensação estranha de cabeça pesada. Tipo, você não acorda tarde renovado, você já acorda com aquela dificuldade de levantar, e quando consegue ainda dá meio grogue, meio lento. Passa um bom tempo até que você consiga realmente se ligar de novo. E no fim você tá bem barreado, sabe? Então, isso acontece porque você acordou no meio do sono profundo. Sono esse que só deveria começar quando for para dormir por um bom período. Mas o sono da tarde não dura 8 horas. E aí, temos uma consequência ruim para a noite que tá logo chegando. Quando você dorme demais à tarde, você diminui a sua pressão de sono. Você gasta sua melatonina. Seu corpo passou a manhã inteira comemorando isso. Na tarde também. E aí você vai tirar um cochilo que de repente acaba com tudo isso. O que vem depois? Um ciclo. Você demora para pegar no sono e acaba dormindo muito tarde. Obviamente acorda cansado no dia seguinte. E a única solução é tirar um soninho da tarde de novo.
fazendo com que o ciclo continue. Por isso, se você quiser cochilar durante o dia, existe uma regra simples que resolve a maior parte dos problemas. À tarde, durma por no máximo 30 minutos. Em dias que não teve jeito e você acabou dormindo mal, você pode ali dormir uns 40, 50 minutos. É só isso. Se você tiver insônia, nem tenta. Mas se não for o caso, 30 minutos, 40, 50 dias ruins. Esse tempo é suficiente para o cérebro dar uma pausa pequena, bom para recuperar a energia mental, e ao mesmo tempo não foi muito tempo dormindo para entrar nas fases profundas do sono e bagunçar o seu descanso da noite. Então é o perfeitinho. Uma vez que você tenha conquistado o hábito da manhã e deixado esses dois hábitos da tarde, a chance de ter uma boa noite de sono já aumentam drasticamente. Mas ainda falta os hábitos da noite. Quando falamos da noite, é importante entender que nesse horário os nossos ancestrais mal tinham algum tipo de luz. Durante praticamente toda a história humana, quando o sol se punha, a luz simplesmente acabava. Não existia lâmpada, não existia celular, não existia televisão, não existia aquela luz branca forte iluminando tudo como se ainda fosse meio-dia. Quando anoitecia, a única iluminação possível era o fogo numa fogueira ou numa tocha. E o fogo tem uma característica muito específica. Ele emite uma luz quente e alaranjada. Então, por milhares e milhares de anos, o cérebro humano foi aprendendo uma associação muito simples. Durante o dia, a luz era forte, vinda do sol. Durante a noite, a luz era fraca e alaranjada, vinda do fogo. Esse padrão se repetiu por tantas gerações que acabou se tornando um sinal biológico. A luz forte do sol significa que o dia começou, é hora de ficar alerta. Já a luz fraquinha do fogo significa que anoiteceu, chegou a hora de descansar e desacelerar. Só que com a iluminação que a gente tem hoje, aquela escuridão avassaladora que tinha no ambiente não existe mais. A humanidade venceu a escuridão da noite com a tecnologia, mas como consequência acabou sabotando o próprio sistema que depende dessa escuridão. Tanto que em países subdesenvolvidos como o nosso, 2 a cada 3 pessoas têm insônia e com certeza a intensidade de luzes que temos à noite tem influência aqui. Ciente disso, uma simples mudança pode melhorar muito o seu sono. Trocar a lâmpada branca do dia por uma luz laranja e fraca, para mimetizar o que o seu cérebro via como uma fogueira. E sabe, eu tenho esse hábito de dormir seguindo todas essas regras fazem 3 anos e nenhum é tão saboroso como esse. Quando chega a noite, trocar as luzes claras por luzes laranjas realmente fazem o nosso cérebro entender que está chegando a hora. Depois de tanto tempo seguindo esses hábitos à risca, eu consigo sentir a energia que vem com a luz clara, mas também a tranquilidade que a luz laranja também passa. Lembra do estudo que eu citei das pessoas que tinham problema de sono que simplesmente foram acampar? Um dos fatores importantes é que à noite simplesmente não tinha energia. Se durante o dia você tinha um sol chegando com tudo, à noite você tinha a escuridão e pouca luz por perto. Então, simplesmente tenha uma luz laranja por perto quando for chegando a noite. Uma estratégia que também funciona é ligar a luz de um cômodo distante e deixar a do seu quarto escura. As duas funcionam muito bem, não tem problema se for uma ou outra. E por fim, temos o último hábito. É o hábito mais poderoso dentre todos eles e também é o mais difícil de ser feito, que é diminuir as atividades intelectuais 3 horas antes de dormir. Não existe você passar as 3 horas antes de dormir acelerado, cheio de estímulos, ligado com telas e várias informações, para de repente chegar a hora de dormir e você pegar no sono. Você simplesmente não vai conseguir. É como um trem em alta velocidade. Você não consegue parar de uma vez. Primeiro, ele precisa desacelerar, reduzir o ritmo, até finalmente parar. E sim, eu sei que esse é realmente difícil. Muita gente chega tarde em casa e só tem esse tempo para estudar e resolver os problemas. Eu entendo isso. Só que se você quer ter um sono realmente bom, esse espaço de desaceleração precisa existir em algum momento. Pode não ser perfeito todos os dias. Tem dias que você vai conseguir parar 2 horas antes, 1 hora antes. Tem dia que você tem muito trabalho pra resolver, esse é o único tempo que você tem e você vai lá, cara, hoje eu vou ter que sacrificar o meu sono porque amanhã eu tenho que entregar isso, senão eu vou me ferrar. Beleza, nem todos os dias são perfeitos, mas entenda que esse hábito é extremamente necessário de ser encaixado na sua vida. A diferença entre alguém que vai desacelerando pra dormir e alguém que tenta dormir de uma maneira forçada é gigantesca. E como um conselho extra, o exercício físico são ótimos reguladores hormonais. Literalmente, gastamos o estresse quando movimentamos intensamente o corpo, ajudando também no aumento da melatonina e ao hormônio do sono. Se você conseguir ter esse treino no final da tarde ou à noite, ótimo. Mas pela manhã também é muito válido. Como eu falei, eu tenho 3 anos seguindo esses conselhos e, sinceramente, são a melhor coisa que você pode fazer por você. De todos os vídeos que fiz até agora e que farei, eu tenho certeza que esses conselhos são de fato um dos melhores para sua saúde e desenvolvimento pessoal. São difíceis de chatos.
Alguns precisam de brio pra serem encarados, eu não nego. Outros você simplesmente não vai conseguir com perfeição e tá tudo bem. Eu mesmo lembro que no início eu tive certa dificuldade em parar de dormir à tarde. Era um hábito que eu sempre tive, mas que quando eu parei pra analisar realmente me atrapalhava. E hoje em dia é algo que nem... Às vezes eu até esqueço que eu dormia assim tanta tarde, sabe? Por vezes eu tinha mais vontade de ficar no celular à tarde do que dormir de fato. Então pra vencer eu precisei foi parar com o celular. Não foi nenhuma questão de sono em si, mas do celular. E o próprio hábito de diminuir as 3 horas antes de dormir também foi difícil. Foi um mega desafio, na verdade. Eu sempre gostei de jogar à noite. E, bem, são poucos jogos que vão diminuir a sua atividade intelectual, né? Então, o meu jeito foi parar mesmo. Mas é aquilo, eu sempre quis tentar encontrar o auge do meu potencial. E eu não podia deixar que um sono da tarde ou um hábito de jogar muito à noite fosse maior do que isso pra mim. Mas assim, é aquilo, sabe? Eu não vivo a sua vida. Eu não sei o que você consegue com facilidade e o que você vai passar dias e dias tentando e não vai conseguir. Essa resposta só vem de você. Tenha culhão pra persistir tentando até achar o que for melhor pra sua rotina. O que você tem é ignorância sobre você mesmo. O que te falta é conhecimento sobre você mesmo. Talvez você não consiga largar o celular à noite e ler um livro por nada. Tá tudo bem, beleza. Faz o seguinte, bota seu celular no modo noturno, né, que tem uma luzinha laranja que lembra um pouco a luz do fogo, e tenta assistir um conteúdo mais leve. Um vlog calmo, um alpinista nas montanhas, uma música tranquila que eu sei que você curte. Não tem um pensamento 8 ou 80 sobre tudo isso que eu acabei de te falar, sabe? Elas são as vias da regra para que você entenda o principal motor, mas o que de fato você vai conseguir encaixar na sua vida ou não, só você pode saber. Quando você consegue 8 horas bem dormidas, cara, isso é uma conquista. Isso é uma conquista, não é algo que todo mundo consegue, é algo que melhora muito a sua vida e que parece simples, mas você deve ter acabado de perceber que não é tão simples assim. Então analise, mas eu posso te garantir que quando você sentir pela primeira vez a disposição que esses hábitos trazem, você conseguirá viver com muito mais paixão pela vida. É isso. No fim, meu conselho é o mesmo do início do vídeo. Se quiser ter mais energia para buscar os seus sonhos, apenas durma bem.